É a TV Sabará no ar. Aqui a capoeira é ponte, é uma roda de conversa. É um espaço de escuta. De domingo a domingo, com personalidades que fizeram e continuam mantendo viva a chama da nossa nobre arte capoeira e segmentos culturais. Com o patrocínio oficial da Capoeira Besouro, Mestre Batata na Califórnia, e os Guardiões da Capoeira, Mestre Flecha, em São Caetano do Sul, São Paulo. E agradecendo a sua audiência de domingo a domingo aqui no pé do berimbau, TV Sabará, desenvolvendo os capoeiristas através das entrevistas, histórias e contos. Agradecemos o Sucuti Maitai, também está conosco, e você, o senhor, a senhora, pode apertar nesse ícone do coraçãozinho, vá no ícone da Asa Delta, convide seus amigos, familiares. Agradecemos também a participação do mestrando Juscelino. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, _underline capoeira, e também os nossos patrocinadores, @mestre batata, @mestre flecha. Já conosco, diretamente da Chapada da Diamantina, na Bahia, contramestre o mestrando Fidélio Pessoa, discípulo do mestre japonês, vai estar falando aí da sua trajetória, falando do seu trabalho. Agradecemos também o Plantando Cerrado, o João Victor, a todos a nossa gratidão. E estamos aguardando o nosso professor da sala de aula. Enquanto ele não chega, nós agradecemos a sua audiência, a sua participação. 5 anos de TV Sabará, desenvolvendo os capoeiristas através de entrevistas, histórias e contos. Agradecemos também a participação do Cosme Diego, o Ciborgue. Seja bem-vindo. E vocês podem deixar nos comentários de onde estão falando, qual o nome do seu grupo, do seu mestre, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Teremos o privilégio em ressaltar a sua audiência, o seu trabalho. E o João Victor é o Pernalonga, aluno do mestre Fidélio de Souto Moraes. Um abraço aí a todos aí em Souto Moraes, que nesse dia 8 de novembro, nesse final de semana, vai sediar um evento fantástico aí, organizado aí pelo Fidélio Pessoa, o futuro mestre aí, Fidélio Pessoa, discípulo do mestre japonês. Então, enquanto o nosso convidado não chega, ele pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, @mestre_sabará_capoeira. Olá, boa tarde. Alô. Fala, Olá, mestre. Boa tarde. A sua imagem, isso. Não estou conseguindo ver a imagem do senhor também. Você vai ver no seu aparelho aí de celular que tem um microfone, uma câmera e 2 setinhas. Aperta aí nessas 2 setinhas, nessas 2 flechas, que você consegue reverter a sua câmera. Enquanto o mestrando está se organizando, nós agradecemos o João Victor em Minas Gerais. Salve, João Victor. Salve o Jarbas Conte. A todos a nossa gratidão. E você que está em casa, nos diga se o som, a imagem está nítido, se vocês estão nos vendo, se o som está nítido, a imagem, nós precisamos saber. Agradecemos também o John Nunes Martins, seja bem-vindo, Johnny. O João Besouro, salve, salve, João Besouro. Nesse horário de degustar de saberes, estamos aqui com o professor da sala de aula, o nosso amigo Fidélio Pessoa, que vai ser reconhecido agora nesse próximo dia 8 de novembro, a mestre de capoeira, discípulo do mestre japonês. Agradecemos também o Fabiano Bão, o Motas Miguel, a todos a nossa gratidão. Olá,
Está nos ouvindo aí, pessoa? Salve, salve, João Besouro, Coração de Jesus em Minas Gerais. A todos aí de Coração de Jesus em Minas Gerais, a nossa gratidão. E você que está em casa, deixe nos comentários. Estão nos ouvindo? O som, a imagem está nítida? Precisamos saber. Estamos aí com os desafios com o Fidélio Pessoa. Agradecemos também a Eva, o Diego Alves. Olá, mestrando Fidélio Pessoa. Agradecemos também a Sara Moreira, aqui da cidade de Assis, a nossa gratidão. E você que está na sua residência, nos diga se o som, a imagem está nítido, se vocês estão nos vendo, é muito importante. O João Besouro disse que não. Vamos ver agora aqui o nosso convidado. Salve também aí o nosso patrocinador, amigo, orientador de todas as horas, Mestre Flecha, Guardiões da Capoeira, sua bênção, meu babá, gratidão. Agora sim. Olá! O Mestre Trovoada também de Araçoiaba da Serra está aqui conosco. Salve, Mestre Araçoiaba, Mestre Trovoada, eu vi, a todos que estão conosco. Seja bem-vindo, Fidélio Pessoa, discípulo do mestre japonês, ele que é diretamente aí da Chapada Diamantina, da Bahia, hoje é o nosso convidado. Seja bem-vindo, as considerações iniciais é com o senhor. Bom, inicialmente, peço desculpas aí a todos, né, que nos acompanham por conta dos imprevistos que acontecem, mas quando é ao vivo é assim, né, mestre? Agradeço o senhor pelo convite, quero agradecer também ao mestre japonês aqui pela contribuição, assim, que ele tem feito não só na minha capoeira, mas na minha vida também, né, como meu mentor. E é uma felicidade muito grande estar compartilhando aqui com o senhor e com os demais que nos acompanham, né, desse momento tão incrível na minha vida, né, onde estarei tendo aí a honra, a oportunidade de receber esse reconhecimento das mãos do meu mestre japonês, da mão do nosso mestre cascudo, que é o mestre baluarte aqui da Chapada Diamantina, né? Uma pessoa que tem um significado enorme para todos nós, então ele é como se fosse também o padrinho de todos nós, né? É o aconselhador, é da onde a gente busca também as nossas inspirações, o mestre cascudo aqui da cidade de Lençóis. Então, assim, inicio minhas palavras fazendo os agradecimentos aí a todos e a todas, né? Espero que o nosso bate-papo aqui seja um bate-papo produtivo, onde o objetivo do meu trabalho sempre foi esse, no sentido de agregar com aquilo que já vem sendo feito, e percebo que o trabalho que o senhor tem feito aqui é um trabalho que tem tido assim, um respaldo muito grande da capoeiragem, muitas pessoas falando super bem do compromisso que o senhor tem com a capoeira, com o compromisso que o senhor tem com difundir a arte da capoeira da melhor forma possível, e para mim é uma satisfação imensa participar aqui com o senhor desse momento aqui tão incrível. Muito obrigado mesmo. A gratidão é toda nossa, a recíproca é verdadeira. Os desafios são tremendos, mas nós focamos no positivo e sempre aí subindo de nível dos desafios, né? Não é só comigo, é com o senhor, é com todos nós, né, que estamos aqui nesse plano terrestre. Mas queremos agradecer o formado capitão, ele é de São Salvador, na Bahia, grande formado capitão. O Fernandes Domingas está dizendo, é isso aí, mestre Pessoa. O Chini também está conosco. A Sara Moreira, na cidade de Assis. O João Besouro, em Minas Gerais. O Giannis Bob está dizendo, grande amigo. E agora, parabéns, mestre, pela sua trajetória.
O Clanf também está aqui, a Larissa Bonventura 7, Mestre Trovoada em Araçoiaba da Serra. Mestre Trovoada, um grande artesão da capoeira, jogador de capoeira, compositor, idealizador, um guerreiro. Um grande abraço aí, Mestre Trovoada. Jenis Bob também. A todos a nossa gratidão, e no decorrer desse nosso bate-papo teremos o privilégio em citar o nome de todos os senhores aqui, porque é isso que faz aí o nosso trabalho, está aí seguindo na resistência há 5 anos. Mestre, para começar, né? 8 de novembro agora, o senhor tem esse mérito de ser reconhecido pelo seu trabalho como mestre de capoeira, porém, fala para nós aqui, conhecer um pouco mais do Fidélio Pessoa, como que se iniciou a sua trajetória, fique à vontade, dentro da capoeira. Então, mestre, falar da capoeira é assim, é algo que chega a ser emocionante, né, para mim, porque a capoeira ela chega na minha vida aos meus 12 para 13 anos de idade, né? E assim, eu comecei na capoeira sem pretensão nenhuma de continuar. E comecei também em função de que um professor veio para nossa cidade aqui, para Souto Soares. Eu tinha aproximadamente isso aí, uns 13 para 14 anos, mas antes disso eu já tinha visto a capoeira aqui na cidade com outro mestre, que é o mestre Vande, né? Que é hoje já não mais envolvido com a capoeira. Ele ensinava capoeira em um predinho que tinha aqui na cidade, e lá a gente ficava curiando, né, pela frecha da janela, assim, porque não era permitido crianças lá, e aí a gente assistia por ali assim, mas só que também não tinha um entendimento do que de fato era aquilo, se era o que que era. Só que a gente achava interessante que eles derrubavam um ao outro, e a gente, como criança também, já gostava muito dessa coisa de briguinha de criança, né? De dar queda, de dar chute, enfim. Já era muito dessa coisa de querer lutar. E aí, não fiz capoeira. Passados alguns anos, aí chegou um cara, como eu ia falando, lá no ambiente de trabalho do meu tio, que era um bar, e aí pediu para dar umas aulas de capoeira lá. Meu tio cedeu o espaço para ele. Lá tinha uma mesa de sinuca, né? A qual eu já gostava de jogar uma sinucazinha lá no bar do meu tio. E aí ficava por ali esperando aquela aula acabar. E aí depois, quando acabava, a gente puxava a mesa de sinuca pro centro do bar e ia jogar sinuca. E nessa meu tio falou, por que que você não faz capoeira? E aí eu fiquei naquela de, mas eu não sou muito dessa ideia de capoeira não, porque eu vejo aí, tem hora que o professor dá umas rasteiras nos meninos aí, se ele fizer isso comigo, vai dar errado. E ele, não, é porque você é muito nervoso, é justamente por isso que você tem que entrar na capoeira. E aí, naquele período, eu, um pouco fora de forma, né? Nunca gostei de atividade física, de esporte. E aí, eu falei, eu também sou um pouco gordinho, e aí os caras vão me macetar aí nessas aulas, e eu não vou entrar nisso, não. Só que aí eu fiquei pensando naquilo, a convite do meu tio, aí passado-se algum tempo, aí eu aceitei o convite dele, né? Aí ele pagou a mensalidade para mim, aí eu fui treinar, e aí ele convertia lá no aluguel com o professor, e lá eu comecei a fazer essas aulas de capoeira. E com poucos dias, o professor teve que ir embora, porque a quantidade de alunos não era suficiente para ele ficar aqui, e com isso já ficou em mim a capoeira, né? Naquele momento ali, a semente foi plantada e ficou em mim. O nome dele é Adélio, hoje também não envolvido com a capoeira, mora na cidade de São Paulo, hoje trabalha em outras áreas, e a capoeira ficou ali em mim. E naquele período eu fiquei querendo a capoeira, mas não tinha mais com quem. Aí eu fui articulando com aquela turminha que já estavam lá na capoeira pra gente fazer uns treininhos e tal, não sei o quê. E nessa daí eu fui me tornando o professor sem perceber, porque eu é quem articulava, chamava a galera, ia na casa e não sei o quê. Orgânico, né? Naturalmente, né? Bem assim, foi uma coisa nesse sentido aí, bem orgânico. E aí foi fluindo, e aí comecei a montar mais uma turma, foi chegando mais outras pessoas e tal, e foi dando continuidade. E lá adiante eu consegui montar um grupo, né?
Só que aí, como eu não tinha uma corda, não tinha um certificado, não tinha nada, assim, só a boa vontade mesmo de fazer acontecer. Eu comecei a procurar uma pessoa, procurar outra, e aí alguns me auxiliavam, outros nem tanto, né? E eu não parei, continuei. Ia em Bom Jesus da Lapa, aprendi um pouquinho com um, em Iraquara aprendi um pouquinho com outro, em Irecê, enfim, aqui na Chapada eu rodava alguns lugares, tomava muito perrengue, porque assim, dentro da capoeira tem muito disso também. A galera quando vê alguém com muita vontade assim de seguir adiante, o pessoal quer testar para ver se realmente é fogo de palha, se vai acabar ali ou não. E aí fui seguindo, até que encontrei umas pessoas que me auxiliaram, inclusive hoje está aqui comigo o professor Curisco, ele também é aluno naquela época, né? E aí ele abraçou a gente, chegou, fez um evento, convidou algumas pessoas, onde eu recebi a minha primeira corda de capoeira, já depois de vários anos treinando ali com a turma sozinho e com a galerinha. E passado-se essa fase aí, inclusive o professor Curisco, depois de muito tempo, teve que parar com a capoeira por vários e vários motivos. E hoje, retornando para as atividades da capoeira, hoje é um dos meus representantes, né? Hoje eu sou o mestre de capoeira dele. Então, assim, para ele é uma grande felicidade, porque contribuiu, né, para que eu chegasse onde eu estou chegando. E para mim é gratificante saber que o tempo passou, mas o que foi construído entre a gente é sólido, né? É uma amizade aí de muitos e muitos anos para a vida toda, como bem disse ele aqui agora. E além dele, teve muitos outros, né? São muitas mãos, muitas cabeças pensando, muitas ações para que eu me tornasse quem eu sou hoje, né? Meu compadre que me auxiliou, o professor Borracha, o mestre Gato Preto, Juraci, o mestre Dino, entre várias outras pessoas que foram me auxiliando ao longo do tempo, até que eu encontrasse o mestre japonês, que aí foi onde eu encontrei o Porto Seguro, né? Onde eu busco, né? Nessa fonte, né? A água de beber, e a gente vem seguindo aí há muitos e muitos anos, e Deus é de permitir que a gente siga aí nessa gratidão recíproca, né? Que há entre eu e ele aí. Com certeza, Deus permitirá. E nós vamos dar continuidade aí. Já já o senhor vai falar agora do mestre japonês. Mas antes, queremos agradecer a Sara Moreira aqui na cidade de Assis, a Ana Laura, o Tomás Sateles, o Gui Figueiredo, o Joanês, a Eva Teles Silva está dizendo: parabéns, professor. Admiro o seu trabalho. Sucesso sempre. 01 Rock também aqui. Elane Souza. Domingues Fernandes está dizendo: se minha coragem voltasse, eu voltava a treinar. E também temos aqui o nosso amigo em comum, Mestre Rosa. Mestre Rosa, Capoeira Baraúna. Um abraço aí, Mestre Rosa, toda a família Capoeira Baraúna. Estamos aguardando o senhor de novo aqui, Mestre Rosa. O Robson Lelê, CPC, também está aqui. O Marcos Bispo, professor Bebê da Arte da Senzala. Em Brasília, Mandingauê. A galera de Brasília aí, contra Mestre Pingo Voador, seu discípulo Gel. O locutor Irmão Júlio. Nossa Capoeira, ao meio-dia. O Domingues Fernandes está dizendo: tá chegando o dia, pessoa. Estou aqui na cidade de Souto Soares, mais de Bisnaga e de Revena e Borracha. A galera que está acompanhando o senhor aí. A todos, o Mestre Gia em São Paulo, grande Mestre Gia, Iraci, Inati, o Rafael Alto, a todos a nossa gratidão. Lembrando, se o senhor e a senhora, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, @mestre_sabará _capoeira, e siga também os nossos patrocinadores, @mestre batata, @mestre flecha. O Cosme Diego Ciborgue está dizendo: que exemplo, mestre, capoeira é vida, referente à sua biografia aí citada pelo senhor. O Marcos Bispo está dizendo: meu mestre. Mestre Rosa está dizendo: salve, capoeira é vida.
O João Victor está dizendo, meu mestre é diferenciado. Também a Ana Lara 2950 começou a nos seguir. Faça como a Ana Lara, comece a nos seguir, arroba mestre, underline, sabará, underline, capoeira, e os nossos patrocinadores, arroba mestre batata, mestre flecha. O Marcos Bispo também está interagindo, dizendo, grande orgulho da minha vida é ver meu professor receber o título de mestre. O Bruno Eugênio está dizendo, salve mestre Sabará, salve meu grande amigo mestre Pessoa. O Elvis Santos também está aqui, Moadson do Grau, a todos a nossa gratidão. O Eduardo Vaqueiro, já citamos mais o nome dos senhores, mas dando continuidade, mestre Pessoa, Fidélio Pessoa, 8 de novembro é o momento. E fala para nós como foi, então, conhecer o mestre japonês, o primeiro contato, as memórias, são grandes anos aí, várias vivências, mas alguns dos fatos marcantes que o mestre Fidélio vai sempre colocar em prática os ensinamentos do mestre japonês. É com o senhor. Eita, falar do mestre japonês é sempre um desafio, né? Porque eu sou um admirador, né, da pessoa dele, principalmente a nível de superação, né? Porque o que ele demonstra com o viver dele, com a forma dele de vivenciar situações, é que a gente não deve se abater com nada na vida. Nada. Nada. Tudo é possível quando se crê, né, que é possível. Então, assim, o meu primeiro contato com o mestre japonês foi em uma cidade chamada Uibaí, aqui na região da cidade de Irecê. Lá em Uau! Uibaí, estava lá em Uibaí com o meu saudoso mestre Gato Preto, né? E lá, o mestre Gato Preto, sempre um cara assim muito descontraído e gosta de conversar com todo mundo, aquela coisa toda. E estávamos fora um pouco do evento assim, que estava acontecendo o evento, inclusive do mestre Azulão, que fica aqui o meu forte abraço ao mestre Azulão também, um cara sensacional, que admiro bastante. E lá, o mestre Gato Preto acendeu um cigarro e estava fumando assim, ao lado. E conversa vai, conversa vem. Aí o mestre japonês encostou, começou a conversar com a gente. Aí pediu licença ao mestre Gato Preto, né? Se ele cedia o cigarro para ele, né? Aí, obviamente, né? O mestre Gato Preto entregou o cigarro ao mestre japonês, entendendo que ele ia tragar, fazer alguma coisa assim. Aí o mestre japonês jogou o cigarro no chão, pisou em cima e ficou aquele clima assim, aquele silêncio entre a gente, todo mundo olhando um pro outro assim, o bicho vai pegar aqui agora, tipo aquela coisa, né? E aí o mestre japonês falou assim, o senhor é um exemplo, o senhor é um exemplo. Tudo que o senhor faz reflete na sua turma, nos seus alunos. E pelo que eu pude perceber, nenhum dos seus alunos aqui fuma. Então, assim, vai chegar um certo momento que isso não vai ser mais uma verdade, que todos eles vão passar a fumar, porque o senhor é um exemplo. E aí eu fiquei olhando para o mestre Gato Preto naquele momento ali, eu falei, vai dar treta. E muito pelo contrário, ele sabiamente foi e falou assim, o senhor tem razão, né? E muito obrigado e tal. E rolou um outro clima, e aí eles apertaram na mão e ficou aquela situação muito boa e confortável. O mestre Gato Preto não parou de fumar, porém não mais na nossa presença e não mais nesses ambientes, né? E aquilo me chamou muita atenção do mestre japonês, né? Essa atitude dele, não de humilhar o outro mestre, mas assim, de passar uma mensagem positiva e que de certo modo o outro entendeu assim também que de fato não era o objetivo em humilhá-lo, mas sim de colaborar. E aí o tempo foi passando, o mestre Gato Preto parou com capoeira, começou a se envolver com outros tipos de atividade e facilmente a gente se aproximou do mestre japonês, que nos abraçou com todo o coração. Tivemos uma conversa com o mestre Gato Preto, o qual
até o último dia de vida dele. A gente tinha uma relação incrível, como eu também tenho uma relação muito boa com todos aqueles que colaboraram com a minha formação, né? Graças a Deus não tenho problema com ninguém. Muito pelo contrário, são todos meus colaboradores, são todas pessoas que eu faço questão de que esteja comigo. E aí o mestre japonês nos acolheu e daí para cá foi só maravilha, só coisa boa. Se for falar do mestre japonês aqui, de situações marcantes, a gente não vai falar sobre outro assunto, né? Com Então, certeza. E há quantos anos já, quantas décadas que o senhor acompanha o mestre japonês? o mestre japonês a gente está aí com ele aí desde 2004, não. Se não me engano, desde 2008, por aí, assim, né, já tem um tempo. Bastante tempo mesmo, assim, que a gente está junto aí. Gratidão, mestre Fidélio Pessoa. Queremos agradecer também o Vanderlei Gomes. O Paulo Henrique Ouro começou a nos seguir. Se você ainda não está nos seguindo, faça como o Paulo Henrique Ouro. Comece a nos seguir. @mestre Sabará Capoeira. E os nossos patrocinadores. @mestre Batata, @mestre Flecha. Agradecemos também o mestre Gatão. Salve, mestre Gatão. O Fernandes Domingues está dizendo: eu queria ir até o final, mas só um momento eu tenho que levar a minha pequena na escola, mas estou aqui ao vivo. Lembrando, Fernandes, que a nossa entrevista também fica registrada aqui no nosso canal e lá no podcast, no YouTube, TV Sabará, no pé do berimbau. Então você não vai perder. Agradeço também o Gato Manso. Gato Manso 10 está aqui. Ele está dizendo: olha o pessoa aí, rapaz. O Paulo Henrique Ouro está dizendo salve. O Gato Manso 10 está escutando aqui, está interagindo, dizendo: aí é gente boa. Estamos aqui com o futuro mestre já. Dia 8 é o momento, 8 de novembro, esse final de semana. Fidélio Pessoa, mestre Fidélio Pessoa, discípulo do mestre japonês. Para quem ainda, a nossa audiência também atinge a Europa, e para quem não conhece, onde fica localizado Souto Soares, na Bahia, é próximo aí de Salvador, fala para a galera saber, e já aproveitando o ensejo, como está o trabalho do mestre Fidélio Pessoa, quantos alunos vão ser batizados. O local será aí no Ginásio Municipal Guilherme Batista, em Souto Soares, dia 8 de novembro, às 16 horas. Se eu cometi algum erro, me corrija, e a fala é do senhor. É isso aí, mestre. Então, o evento vai acontecer agora, né? Nesse próximo final de semana, no dia 8, e ele dará início às 16 horas, com o objetivo de ter o seu término aí às 19 horas, a cerimônia de umas 3 horas aproximadamente. Vai ser, de fato, no colégio, aliás, no ginásio, Guilherme Batista, né? Souto Soares é uma cidade pequena, mas uma cidade maravilhosa, acolhedora. Sou suspeita a dizer, mas já viajei por várias e várias cidades, vários estados fora do país, com a capoeira, mas nenhuma cidade é tão maravilhosa quanto a minha cidade. É a cidade mais maravilhosa do mundo, mas pode acreditar, né? Eu, se fosse para viver 10, 20 vidas, era aqui que eu queria viver, né? Eu amo a minha cidade, amo a minha comunidade, amo minha família, amo tudo aqui, né? É uma cidade pequena, pessoa simples e acolhedora. Fica na Chapada Diamantina, aqui na Bahia, é muito fácil, numa via que liga aqui Irecê a Ceabra, na 242, você entra aqui à esquerda e pega sentido Irecê e não tem dificuldade. Pode chegar para cá, aqui na Chapada vocês vão ter uma boa capoeira, vai ter águas cristalinas para vocês se banhar nesse calorzão maravilhoso que está aqui. Então, assim, referente ao meu trabalho, mestre, eu costumo dizer assim que o meu trabalho é uma ferramenta que me molda, né? Que tem me moldado, assim. Entre altos e baixos, muitas dificuldades, a gente vai superando aí, dia a dia, se reinventando, né?
porque tanto na capoeira como em qualquer uma outra arte, outro segmento, é necessário que a gente possa estar se reinventando sempre para poder atender às demandas atuais. E no momento eu desenvolvo um trabalho aqui em Souto Soares, um trabalho particular no meu espaço, né, aqui na academia, mas anterior a isso eu desenvolvi um trabalho aqui através da Secretaria de Educação há uns aproximadamente uns 12 anos atrás. O nome desse trabalho é Projeto Capoeira na Escola. Foi um projeto que nós apresentamos na Câmara de Vereadores. Inclusive, na época, quem me auxiliou foi o vereador Xoxa, o Wilton, né? Que lá ficou registrado que a capoeira na escola é um projeto de suma importância, necessário, e foi aprovado por unanimidade, foi executado no período da gestão do ex-prefeito Amarildo, o qual segui 2 gestões dele, dando aula, depois a gestão do prefeito Cássio, que também deu seguimento. Foram 12 anos de contribuição. Nesse projeto, consegui inserir alguns jovens, né, que começaram a dar aula de capoeira também comigo. Eu passei a fazer um trabalho de coordenação. Esses jovens ganhavam seu dinheiro com a capoeira, levavam o seu sustento para sua casa através da capoeira. Projeto esse que foi muito sucesso, que a cidade vizinha, que é chamada Iraquara, também aderiu ao projeto, nos chamou para desenvolver esse trabalho lá, no qual a gente colocou lá 5 jovens para dar aula de capoeira em Iraquara, todos eles recebendo uma remuneração significativa. E assim esse projeto seguiu até que viesse a próxima gestão, a qual não deu seguimento ao projeto, e hoje já não mais existe o projeto Capoeira na Escola. Existem outros projetos que, de certo modo, vêm levando a capoeira no município também adiante, né? Através da Secretaria de Cultura e, se não me falha a memória, através da Secretaria de Educação também. Iniciou-se um trabalho voltado também para a capoeira, e que eu fico muito feliz que esse trabalho, hoje, quem dá continuidade são alunos que eram meus alunos, né, e que por questões particulares tiveram que se distanciar, mas a minha felicidade é que essas mesmas pessoas estão na capoeira, estão dando continuidade, e com tanta gente fazendo coisas ruins na vida uma das outras por aí, e eu sabendo que essas pessoas estão envolvidas na capoeira, ganhando seu dinheiro, dando as suas aulas, preparando novas pessoas boas para a sociedade, e que eu faço parte disso, ainda que não estejam mais no meu grupo, isso é de uma alegria sem tamanho, assim, sabe? E eu, em tantas coisas que eu poderia ser, eu prefiro ser isso, né? Prefiro ser uma boa lembrança, uma pessoa que colabora para que outras pessoas se tornem cada vez melhor. E aqui fica o meu agradecimento, o convite aí a todos da comunidade da capoeira, os admiradores do trabalho que é desenvolvido por nós, né? Da ACP Capoeira, Associação Cultural Pessoa Capoeira, uma associação nova, ainda é um bebê, está engateando, né? Mas que já tem assim esse amparo de modo geral aqui na Chapada Diamantina, na microrregião de Irecê. Todo mundo tem abraçado aí as nossas propostas que nós temos para o bom desenvolvimento, não só do trabalho da ACP Capoeira, mas da capoeira de modo geral. Fantástico, mestre. Fica o convite a todos que estão aí na região da Chapada da Diamantina, dia 8 agora de novembro, às 16 horas. Reconhecimento a mestre Fidélio Pessoa, Ginásio Municipal Guilherme Batista, em Souto Soares, Bahia. Também haverá o batizado, troca de graduação dos alunos. Quantos alunos serão batizados, a idade, fala para a galera. A entrada é franca, fique à vontade, mestre. E então, mestre, estaremos aí fazendo essa entrega de graduações para aproximadamente 30 pessoas, dentre elas crianças que vai desde os seus 9 anos de idade até senhores que já têm para mais de 60 anos, quase 70 anos de idade. Né? Então, assim, a gente atende aí uma diversidade de pessoas de idade diferente, né? De personalidade diferente. Inclusive, um dos nossos alunos mais velhos, né?
mais, assim, digo, com mais experiência, assim dizendo, né? Que é o nosso professor Nagô. É uma pessoa, assim, que tem uma importância muito grande, não que os outros não tenham, mas ele tem uma importância muito grande dentro do nosso trabalho, porque consigo ele traz aí uma experiência de vida incrível e que colabora com o bom desenvolvimento do nosso trabalho, né? O trabalho da ACP Capoeira. Na Go eu conheci ele quando meu pai ainda vivo e eu tocando um berimbau ali na frente de casa, aqui a feira livre, né? Aqui na frente da minha casa, eu tocando o berimbau lá, ele passou, ouviu, voltou, começou a conversar comigo, falou que é da comunidade aqui de Segredo, que é um distrito de Souto Soares, e ali a gente construiu um vínculo de amizade que vem seguindo aí por muitos e muitos e muitos anos. Né? E hoje eu tenho a felicidade de tê-lo conosco aí na CP Capoeira e vai estar recebendo o seu título de mestre de capoeira ou de professor de capoeira e logo na sequência aí vem também o pessoal lá de Salobro, que é uma outra comunidade aqui próxima, né, que é da cidade de Canarana, o graduado Lobinho, o graduado Gavião, que hoje, que aliás no sábado, irá receber o seu título, o seu reconhecimento de instrutores de capoeira. E na sequência vem os outros graduados, pessoas que vêm lá da cidade de Nova Redenção, que são representantes da gente, o graduado Pilão, o graduado Sargento, de Mungu, vem o graduado Lebre, aqui da cidade de Iraquara, o nosso futuro graduado Pernalonga, e assim segue, o graduado Barroquinha lá de Gameleira, juntamente com a graduada Pupança, com o graduado Amarelinho, o graduado Suave, são muitas pessoas, mas assim, com o objetivo de fortalecer ainda mais a estrutura do trabalho que é desenvolvido com a CP Capoeira, e aqui aproveito para agradecer de coração, né, a pessoas que colaboram de modo significativo para que o nosso trabalho dê continuidade, que é o prefeito da cidade de Barro Alto, né? O prefeito da AD, que tem colaborado lá com o trabalho com vários jovens, né? Esses que eu citei aqui, que hoje dão aula de capoeira também, junto com o graduado Balquinha, os graduados Suave, Amarelinho, o graduado Cega e a graduada Poupança. Na cidade de Mongu do Morro também sou muito bem acolhido lá pelo prefeito Acácio e toda a sua equipe do município. Então desenvolvo um trabalho aí nessas duas cidades, né, com a capoeira. Na cidade de Canarana também a prefeita Marlene. Marlene, ela tem ajudado muito lá no trabalho que é desenvolvido através da CP Capoeira no distrito de Salobro. E assim a gente vai seguindo aí, fazendo o nosso trabalho, aproveitando aí para agradecer também aqui a Secretaria de Cultura, né, na pessoa de Luciano, que sempre, quando a gente solicita e está dentro das possibilidades dele, ele está sempre colaborando com o trabalho que a gente faz, né, através de editais e tudo mais, nos auxiliando. A secretária Zária também, que por sua vez tem sempre colaborado com a gente através do transporte na educação, para quando a gente vai se locomover para algum lugar. Então, assim, são muitas mãos colaborando para que esse evento, para que essas atividades aconteçam, né? E as crianças aqui que vão participar, os pais, todos aí, muito obrigado por acreditar no trabalho da ACP Capoeira. E tudo isso aqui só é possível por conta de todas essas mãos, né? Que às vezes tem pessoas que falam, pessoa, e me diz uma coisa, e seu trabalho? O trabalho não é meu, o trabalho é nosso. E, na verdade, o meu objetivo é que esse trabalho ele não pare quando aqui eu não estiver mais, porque eu sei que isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, e espero que seja mais tarde, mas, assim, é algo inevitável, né, mestre? E uma coisa eu sempre costumo dizer, né, que quando eu aqui não estiver mais fisicamente, mesmo assim, eu acredito que eu estarei aqui no coração daqueles que entendem que a minha passagem por aqui foi algo útil, né? Então, assim, o meu objetivo é, mesmo que indo, continuarei ficando aqui. E a ACP Capoeira é uma semente plantada, tem me ajudado, tem ajudado muitas outras pessoas e quero que continue ajudando muitas e muitas outras pessoas. Então, assim, tem hora que a gente vai falar, como o senhor me perguntou, sobre as pessoas que irão participar do evento, pegar corda e a faixa etária, e aí a gente sai
passando de um assunto para outro, porque a capoeira, ela não é só razão, né, mestre? A capoeira, ela é muito dessa da coisa da... E vem entre a emoção e a razão. Mas, no meu caso, a emoção sempre fala um pouco mais. E eu sou muito emotivo. Quem me conhece sabe como eu sou. E vivo a capoeira dessa forma, de forma intensa. Parabéns! E a forma do senhor expressar o seu sentimento é notório, a face do senhor expande aí o amor, o carinho que o senhor tem pela capoeira e, mais importante, pelo próximo. E entendendo também que somos eternos aprendizes e que a senha também da passagem está na nossa mão, só como o senhor ressaltou, não sabemos o dia, né? Que vamos partir desse plano. Mas é inevitável, para todos nós vai chegar, apesar de muitos não pensarem nisso, né? Achar que são eternos. Mas nós focamos em pessoas como o senhor. Parabéns a toda a família ACP Capoeira, a todos os apoiadores, ao mestre japonês que nos apresentou esse grande representante, figura viva da capoeira, mestre Fidélio Pessoa. E a galera está parabenizando aqui. No Rio de Janeiro é o professor Jandão. O professor Jandão está dizendo parabéns pelo trabalho. A Vanderleia Gomes começou a nos seguir. Vanderleia Gomes Santos. Faça como a Vanderleia, comece a nos seguir. @mestre_, Sabará _capoeira. O Fernandes Domingues está dizendo, é isso aí, mestre. Nossa audiência em Natal, no Rio Grande do Norte, com o mestre Cobra Coral, Aliança Capoeira. Salve, mestre Cobra Coral. Nadson Mendes também. Mestre Tonhão em BH. O Jefferson Fernandes está dizendo, salve, meu amigo mestre. O Binho Capoeira. Mestre Coruja, capoeira em São Paulo. E vem aí o Vadeia Sampa, hein? Se você quer saber informações do Vadeia Sampa, fique ligado conosco, sábado próximo agora, às 16 horas. O Mestre Coruja vai estar falando do Vadeia Sampa. Arley Souza também aqui, o Eduardo Vaqueiro, o Lobinho, o Marcos Bispo, o Jefferson Fernandes, o Eduardo Vaqueiro está dizendo, é um prazer enorme conhecer esse grande profissional da arte. Admiro muito como mestre e que ele é e também como pessoa. Está falando do senhor aí, o Eduardo Vaqueiro. O João Besouro, em Minas Gerais, já está nos seguindo. Gratidão, João. O Ryan Capoeira está dizendo, e aí, professor? A todos a nossa gratidão, Joaquim Ribeiro também. A Vanderleia está dizendo que é de Utinga, na Bahia. Grupo Filhos de Birimba. Salve aí, todas aí, a todos, professora Leia. E, mestre, foi um privilégio, o tempo passa rápido, mas foi feito com amor e carinho. E fica aqui aberto para o senhor voltar no momento mais acessível para o senhor aí, mediante o seu trabalho, os seus eventos. Fica aqui o convite para a gente dar continuidade, sempre fazemos isso. E que o senhor deixe aí suas considerações finais, é tudo com o senhor, gratidão. Então, mestre, depois de tudo aí, né, que a gente conversou, depois da interação desse povo maravilhoso aí, que eu amo demais aí, essa galera da Chapada, todos esses mestres aí que estão emanando as suas positividades aí, gratidão, que Deus abençoe cada um de vocês. O que nós precisamos é justamente disso, né, de pessoas que possam entender que na vida deles, eles podem ser o que eles quiserem, e é importante que eles escolham ser pessoas boas, né? Ser pessoas que possam colaborar e deixar com que as outras pessoas que vivam ao seu derredor entendam que a vida deles não seria tão boa quanto são se não fosse a presença sua, né? Então, nesse caso aí, eu entendo que minha vida só é tão boa quanto é porque existem pessoas como o meu mestre japonês, que me apresenta ao Senhor, que já me faz sentir ainda melhor, como o meu mestre Cascudo, que é um cara que, assim, me traz uma paz, uma energia muito boa e uma segurança maravilhosa. Minha família, né, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, o povo da minha comunidade, que quando preciso deles, que eu faço uma campanha, que eu faço um sorteio, faço alguma coisa para ajudar
nos projetos, que estão todos me abraçando, assim, né? De forma que eu não sei nem como expressar toda a minha gratidão, né? Então, assim, para mim é de uma emoção fora do comum mesmo, né? Estou vivendo um momento na minha vida, assim, extraordinário. Um momento o qual eu gostaria de dividir também com outras pessoas que, pela vontade de Deus, não estão mais presentes, mas que foram pessoas muito, muito importantes na minha vida, né? Foram e são, né? Como meu pai, meu irmão e meu saudoso graduado voador, que Deus o tenha. E assim, enfim, são muitas pessoas que eu gostaria de dividir esse momento, mas, como eu falei, a gente precisa ter sabedoria de entender que na vida há coisas que a gente tem que aprender a lidar com aquilo que não se pode mudar, né? É uma sabedoria que é necessária a gente desenvolver essa resiliência que não é fácil, teoricamente falando aqui é fácil, mas não é fácil. E também é importante a gente entender que aqueles que se vão, né, é, é importante porque a gente passa a entender que, como a gente falava, que nós somos finitos e que isso nos leva a uma consciência de humildade, de entender que a prepotência, a arrogância, todos esses sentimentos que a gente sabe que são desprezíveis, né, que existe na gente e que a gente precisa estar todos os dias buscando reduzir ao máximo para que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor. Porque não existe aquele que diga, eu não sou hipócrita. Todos nós somos hipócritas. Mas quando você entende que você é hipócrita, você busca uma forma de ir reduzindo essa sua hipocrisia ao ponto de você se tornar uma pessoa cada vez melhor. E se você não se reconhece assim, lamento. É como uma pessoa que é doente, mas ele ainda não tem conhecimento da sua doença, portanto, ele não vai procurar um médico, não vai procurar uma pessoa, um especialista para lhe ajudar, não vai procurar um tratamento. Mas quando você identifica que você está doente, você procura alguém que possa lhe ajudar, um tratamento, e você se cura. Ou ainda que não se curar, mas vai reduzindo a gravidade daquilo. Da mesma forma, a hipocrisia, da mesma forma, a ingratidão, que a gente vive rodeado de pessoas ingratas, de pessoas ruins, mas costumo dizer que a gente tem que entender que o veneno ele só faz mal quando a gente bebe, né? Então, assim, por mais que você esteja rodeado de tudo isso aí, lembre-se, só vai lhe fazer mal se você ingerir. Então, assim, a minha mensagem que eu deixo aqui é que, que busquemos, né? Cada dia mais se tornar pessoas melhores e para que a gente consiga representar cada vez mais a nossa capoeira no âmbito do meio da capoeiragem e principalmente fora da capoeiragem, onde o capoeirista, quando ele se entende capoeira, ele entende também que ele não é capoeira só na roda de capoeira. Ele é capoeira em tudo que ele faz, em tudo que ele pensa, o ar que ele respira, como já diria o saudoso mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come, né? E a vida é assim, cheia de altos e baixos. E para não falar só do mestre Pastinha, quero lembrar uma das frases do mestre Bimba que a gente leva no dia a dia aqui, que passa bem ou passa mal, tudo na vida é um passar. E o que eu desejo para o senhor é que o senhor passe bem. Muito obrigado. Todos aqueles que aqui participaram também, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Meu forte abraço e tamo junto. Espero todos vocês dia 8 às 16 horas aqui em Souto Soares, no ginásio. Viu? Estaremos lá no aguardo de todos vocês aí. Um beijo no coração. Tamo junto. Dia 8 agora de novembro, próximo final de semana, às 16 horas. O local é o Ginásio Municipal Guilherme Batista, em Souto Soares, na Bahia. Agradecemos a todos a sua audiência, o Jonathan Chamineiro, boa tarde, Jonathan, Albert Souza, o chefe Fabrício, o Rafa Setes Kaká, o Deilton Pires Olodum, Jumanei, o Marcos Bispo, o Doilton Pires, o Luiz Rodrigues, o Peixinho, a Manuela Brotas, o vereador Marconi Neves, a todos a nossa gratidão. Gratidão, mestre, bom evento, bom final de semana,
e energias positivas. Valeu! Valeu, mestre. Tamo junto. Um abraço.